Em nosso estudo de hoje está na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Emmanuel vai comentar na lição 129 do livro Caminho, Verdade e Vida. Origem das tentações. Geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre. Lembram-se tardiamente de que o Pai é todo-poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo do divino desígnio. Sim, Deus é absoluto amor, e tanto é assim que os decaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo, amparados por suas mãos compassivas. As tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. Seria, porventura, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos inquinam a lei por ele criada? As referências do apóstolo estão profundamente tocadas pela luz do céu. Cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo, que se constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, porquanto ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera, se com ele afinamos na intimidade do coração. Finalmente, destacamos o verbo atrair. Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. A observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo que te atraiu no curso das horas e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Essa coisa do homem atribuir a Deus as tentações a que ele é submetido, elas merece uma consideração especial. E Emmanuel utiliza aqui no terceiro parágrafo uma frase que coloca a gente para pensar, né? Seria, porventura, um estadista humano, um legislador, alguém que esteja no poder, seria ele responsável pelos atos desrespeitosos de quantos inquinam a lei por ele criada? Ou seja, está perguntando aqui para a gente, né? Que a gente acha que o nosso legislador, os nossos governantes, eles são responsáveis se eles criam uma lei e essa lei é desobedecida, é desrespeitada? Mas o que Deus fez foi criar o homem, o espírito, e ao mesmo tempo criar suas leis. E deixar suas leis para que o homem, o espírito, ao longo de suas experiências, vá aprendendo. E vai aprendendo até com o seu próprio sacrifício. Então a gente está até hoje aprendendo as leis de Deus. Tem muitas leis ainda que a gente não sabe manusear absolutamente. Vou dar um exemplo. A eletricidade, alguns espíritos dizem para a gente que a gente ainda está ainda na parte bem rudimentar ainda da utilização da eletricidade. Tem uma mensagem até de uma revista espírita, das revistas publicadas por Kardec, dizendo que em alguns mundos a eletricidade desempenha um papel muito maior, mais notadamente naqueles mundos que são mais afastados das suas estrelas, afastado do Sol, por exemplo, em que o Sol não chega com a mesma intensidade que aqui. Os mundos utilizam a eletricidade de maneira principal. Então são leis ainda de Deus que a gente ainda não tem ainda o conhecimento, nem sabe manusear, e até a gente aprender, a gente vai aprender aos nossos próprios custos mesmo. Quem não tomar o cuidado vai acontecer igual a pessoa que morre afogada, porque vai aprender que faz parte da lei de Deus que o homem, essa organização nossa, não sobreviva dentro da água. Então, as leis estão estabelecidas e cabe a nós, a gente está aprendendo a praticar ou não. O que são as tentações? As tentações, ele usa aqui para a gente, né? São aquelas, quando eu sou atraído e engodado pela própria concupiscência. Quem gosta de pescar, né, sabe o que é um engodo. O engodo atrai, é o alimento que acaba atraindo determinadas espécies de vida. E eu estou sendo atraído e estou sendo alimentado pelo meu próprio desejo, pela minha própria concupiscência, pela minha própria ainda falta de vigilância. A gente até sabe, tem o conhecimento de que a coisa é errada, mas a gente ainda, por estar muito preso nos instintos mais primitivos
a gente acaba cedendo. Esses instintos mais primitivos, normalmente, eles vão estar ligados ao interesse material, e à gula, à sensualidade. São os interesses mais primitivos, aqueles interesses que a gente vai olhar, né, desde lá do princípio inteligente, desde a origem do espírito. A gente vai ver, todo mundo já se alimentava, todo mundo se reproduzia, e quando veio o livre-arbítrio, quando veio a noção da individualidade, a noção da divindade, o que acontece? Vem também o egoísmo. Então, tem até uma pergunta no Livro dos Espíritos que é interessante, que fala assim, né? A resposta fala assim: a paixão é um sinal de evolução de determinado momento da nossa história. Porém, é chegado o tempo em que agora nós estamos na etapa assim, de aprender a amar ao próximo como a si mesmo. Mas no primeiro momento, vamos dizer aqui, né? Você vai colocar um pote de ração para o seu cachorro ele vai comer quando ele tiver sem fome, a ração vai ficar ali. Quando vira espírito, o que acontece? Ele vai comer quando ele mesmo não tendo fome, mas ele vai guardar para ele mesmo, porque ele vai pensar que daqui a pouco ele vai ter fome de novo. Ele não vai deixar a ração ali para um outro cachorro comer. Esse egoísmo, num determinado momento, ele significa uma evolução. A gente evoluiu, a gente saiu daquela forma que era puramente instintiva dos animais e começou a ter raciocínio, começou a ter livre-arbítrio. Mas agora a etapa que a gente vive é a etapa de estar aprendendo a amar ao próximo como a si mesmo. As tentações, elas aparecem pegando a gente naquilo que a gente ainda se sente totalmente envolvido, que está naquilo que a gente é atraído o tempo todo, e a gente é interessante, a gente está sempre assinalando isso, que Jesus falava no Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação, mas não fala afastai de nós a tentação. A tentação ela tem que vir, porque a tentação são os exercícios que o espírito vai fazendo com o tempo, a ponto de controlar, de ter sua própria disciplina e de sair dessa região que se encontra, principalmente aqui na Terra, para as regiões superiores, onde os espíritos que ali estão preocupados com os desígnios do Pai, estão preocupados com a harmonia, estão trabalhando para que isso aconteça, enquanto nós aqui, a grande maioria de nós aqui, a gente ainda está muito preso puramente às sensações da matéria. E essas sensações da matéria, elas trazem essas tentações, e essas tentações ficam agarrando a gente, evitando que a gente progrida. Eu já recebi, eu mesmo particularmente, algumas informações dos espíritos falando assim: meu filho, o dia que você conseguir suportar essa prova, o dia que você conseguir resistir a essas tentações, você vai ver todo mundo espiritual se abrindo para você. E realmente a gente ouve e tem contato com pessoas que já conseguiram superar algumas etapas e que por conta disso estão tendo essa vida de comunhão mais íntima com o mundo espiritual, com esses espíritos que são os mensageiros. E a gente espera, vai trabalhando para que isso aconteça com a gente aos poucos também. Mas a gente tem que entender o seguinte: as tentações, elas não foram enviadas por Deus. Elas estão sendo postas pelos instintos mais primitivos, e a gente buscando a Deus, a gente vai conseguir fugir dessas tentações e descobrir que, na verdade, a sua lei está no outro caminho, não é no caminho dessas tentações que nos prendem à matéria. Então, essa afirmativa que Emmanuel traz para a gente é a afirmativa que a gente deve meditar, que ele coloca para a gente assim: Deus é o absoluto amor, e tanto é assim que até aqueles que são os decaídos continuam tendo suas oportunidades, o sol nasce para todo mundo, e o tempo também está aí para todo mundo. Agora, as tentações não procedem da paternidade celestial, a gente não pode pensar dessa maneira, e a gente tem que pensar, né, que o verbo atrair, como diz aqui, ele vai denotar a nossa inferioridade ou não com relação às coisas da natureza. Tem coisas que hoje naturalmente já não fazem mais parte da nossa vida, e às vezes a gente olha assim, as pessoas, né, sendo atraídas e gostando tanto daquilo, e a gente olha, em algum momento eu tive essa atração também. Hoje, ainda bem que eu não sinto mais essa necessidade, e assim a gente vai cada vez mais nos desvinculando dessas coisas da matéria e se ligando às coisas do espírito, lembrando que na verdade a essência nossa é a essência espiritual, a matéria é passageira. Então, quanto mais eu me agarrar às coisas do espírito, quanto mais eu conseguir resistir a essas tentações e até mesmo fazer com que elas deixem de ser tentações, a gente vai estar seguindo na direção do Pai. Que Jesus nos abençoe hoje,
E sempre nós agradecemos a Emmanuel mais uma vez.